Pelo Datafolha como o melhor governador do Brasil em 1991, com 93% de aprovação. É formado em História pela Universidade Estadual de Londrina. Recebeu nos Estados Unidos o diploma de doutor honoris causa em Administração Governamental pela Shorten State University. Neste momento, exibiremos o vídeo de resumo à Carta dos Prefeitos que já foi entregue aos presidenciáveis. O futuro presidente da República terá que priorizar as áreas que mais preocupam os cidadãos. Vamos falar de algumas a seguir. Saúde. Os municípios investem cada vez mais em saúde. Em 2016, somente a diferença entre o valor investido e o mínimo determinado pela Constituição correspondeu ao total arrecadado com o IPTU em todas as cidades. Somente entre 2002 e 2016, a União diminuiu a participação no financiamento da saúde de 60,6% para 43,1%, o que pesou nos orçamentos municipais. Educação. Na educação, o cenário não é diferente. Em 14 anos, o investimento da União na educação básica caiu 10%. É preciso combater a evasão escolar. E a educação integral é uma arma para disputar os jovens com o tráfico. Segurança. A insegurança afeta toda a população. É preciso investir em políticas de prevenção e redução da violência. Em 2016, a diferença de gastos em segurança entre os municípios e a União foi 5 vezes maior do que em 2004. Emprego. A geração de emprego e renda depende de investimentos. E os municípios são os principais executores dos investimentos públicos. Em 2016, os municípios executaram 44% dos investimentos públicos, enquanto os estados foram responsáveis por 40% e a União por apenas 16%. É preciso também apoiar as micro e pequenas empresas que geram 2 de cada 3 empregos. Pacto Federativo. As políticas públicas que o Brasil tanto necessita demandam inovação, ações coordenadas entre União, estados e municípios e a revisão da distribuição dos impostos. O diálogo federativo precisa ser aperfeiçoado, incentivado e institucionalizado para que o país enfrente a crise e aperfeiçoe a democracia. Frente Nacional de Prefeitos. O Brasil vive aqui. Senhoras e senhores, com a palavra o presidenciável Álvaro Dias. Muito boa tarde a todos, prefeitos, secretários, lideranças políticas, visitantes. Homenagem ao Rodrigo e ao Jonas pela realização deste grande evento, sucesso retumbante, talvez um marco histórico no municipalismo brasileiro, certamente. Homenagem ao Samuca Silva, prefeito de Volta Redonda, sem dúvida, ao lado do Rodrigo, são duas forças renovadoras da política do Rio de Janeiro, esperança de futuro. As minhas homenagens a todos os prefeitos do Brasil. Eu creio que discutir o drama vivido pelos municípios brasileiros é discutir a falência da República. A nossa República mais se parece império. Aliás, ela nasceu com um gravíssimo defeito de origem. As instituições públicas afastadas das aspirações sociais. O que nos levou a assistir, a história nos mostra, o degradante espetáculo da violência de Canudos, com crianças, jovens e idosos dizimados pela violência do Estado. Lá em Canudos, no sertão baiano, se estabelecia o divórcio entre as instituições públicas e a sociedade brasileira. Décadas de preservação de privilégios e elitismos,
chegamos a esse momento em que a sensação que nos resta é a de que devemos refundar a República, reabilitá-la, colocá-la de pé. E certamente a refundação da República passa pela refundação do federalismo. 130 anos depois, quase 130 anos, né, da proclamação da República, ou mais de 120 anos desde a violência de Canudos, e nós verificamos que uma minoria vale-se do esforço coletivo para preservar os seus privilégios, abrindo portas para a corrupção na busca do enriquecimento ilícito, como revela a Operação Lava Jato. Refundar a República é, portanto, a missão de todos os brasileiros. E isto começa pela discussão da legislação que temos. Nós que somos autoridades, somos responsáveis pela elaboração das leis. Muitas vezes a elaboramos mal. Teoricamente, deveríamos elaborá-las para a preservação do bem, a defesa do bem, o combate do mal, a condenação do mal. Quantas vezes a ignoramos e quantas vezes a interpretamos ao sabor dos interesses circunstanciais localizados. E os municípios brasileiros certamente são vítimas desta realidade. Por exemplo, as renúncias fiscais, as desonerações fiscais que afrontam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fui relator da Lei de Responsabilidade Fiscal no Senado Federal e, no entanto, a vejo afrontada. Ela estabelece: não se renuncia a uma receita sem a compensação de nova receita. E o governo da União, unilateralmente, sem a participação de estados e municípios, renuncia, desonera. E isso significa 280 bilhões de reais ao ano. Aliás, nós não sabemos, Rodrigo, quem será o próximo presidente da República, mas sabemos que ele já tem um contrato celebrado de uma desoneração em 2019 de 360 bilhões de reais e em 2020 de 330 bilhões de reais. E os municípios brasileiros, que não foram consultados? É a União fazendo cortesia com o chapéu alheio. Os municípios brasileiros sofrem as consequências destas desonerações. Nós teremos que revê-las com urgência. A revisão dessas desonerações é essencial, já que de 2014 a 2020, nós somaremos um déficit público de mais de 800 bilhões de reais. Faltam recursos aos municípios, à saúde, à educação, à segurança, mas esses recursos foram dispensados pelo governo da União, que, na sua incompetência de gestão, produziu um déficit público sem precedentes na nossa história. Nós completaremos até 2020, repito, a cifra de 800 bilhões de reais de déficit público sem correção. A desarrumação das finanças públicas no país, que afetam seriamente os municípios, ocorre especialmente quando o tripé macroeconômico é flexibilizado. O tripé macroeconômico, que estabelece a meta de inflação, meta fiscal e o câmbio livre,
começou a sofrer as consequências da má gestão e da contabilidade criativa. A partir daí, a desarrumação. Nós tínhamos uma dívida pública em 2008 de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Hoje temos, em janeiro, em que pese a contestação de um jornalista ontem, essa é a cifra verdadeira. 4 trilhões e 900 bilhões de reais de dívida bruta em janeiro de 2018. Somente a rolagem da dívida neste ano exigirá um valor correspondente a 1 trilhão e 800 bilhões de reais, que seria a metade do orçamento da União. Portanto, valor superior ao total da dívida de 2008. Obviamente, esses recursos não existem para a liquidação da dívida que vence. E o governo da União substitui a dívida velha por dívida nova, emitindo títulos públicos. Dispensa provavelmente mais de 200 bilhões de reais no pagamento de juros e o restante, com a emissão de títulos públicos, determina a rolagem que acrescenta encargos e certamente aumenta a dívida que já alcança hoje 75% do produto interno bruto e que chegará a 100% certamente até 2020, provavelmente a 100% do produto interno bruto, especialmente se as medidas saneadoras não forem adotadas pelo próximo presidente da República. 40% do total do que se produz no país cai nos cofres públicos. Em apenas 2 itens, 65% desaparece: a folha de pessoal e a previdência social. Se nós acrescentarmos os outros itens ou rubricas da transferência de renda, como seguro-desemprego, os benefícios da prestação continuada, o abono salarial, o Bolsa Família, enfim, auxílio reclusão e outros, nós chegaremos a 80%. Com a rigidez orçamentária das transferências para educação e saúde, nós chegaremos a 90% do orçamento. Sobram 10% para investimentos que não ocorrem. A dívida pública cresceu de forma exorbitante e poderia ter crescido, sim, em nome de investimentos produtivos, mas ela cresceu beneficiando o sistema financeiro nesta rolagem estapafúrdia de dívida que vai elevando o endividamento nacional em função de medidas governamentais sem o critério da competência técnica. O que se assistiu, por exemplo, com a transferência de recursos públicos que poderiam ser transferidos aos municípios brasileiros, mas foram transferidos para o BNDES, num valor em 8 anos que alcançou 716 bilhões de reais, sendo que 478 bilhões de reais do Caixa do Tesouro Nacional. Evidentemente, esses recursos não estavam lá, foram buscados no mercado, com taxas de juros de 13% e 14%, transferidos ao BNDES, que celebrou contratos de empréstimos aos campeões nacionais, especialmente, empresas privilegiadas, algumas agora perseguidas pela Operação Lava Jato, e para nações amigas dos governantes, mais próximas ideologicamente dos últimos governantes, com taxas de juros privilegiadas de 3% a 6%. Necessitando o país da equalização dessas taxas de juros. E quem paga a conta? O município paga a conta porque deixa de receber recursos públicos que poderiam ser utilizados na saúde, na educação, etc. E o contribuinte brasileiro paga a conta da equalização das taxas de juros
já pagou 115 bilhões de reais e pagará mais 109 bilhões de reais. E os trabalhadores do FGTS, do FAT, do PIS, PASEP, pagarão mais 100 bilhões de reais, já que as taxas de juros praticadas pelo BNDES, aquém das taxas de mercado, as taxas do BNDES de 3% a 6%, as taxas pagas pelo governo da União, 13% e 14%. Essa equalização será paga pelos brasileiros até 2060, e nós alcançaremos a cifra de 342 bilhões de reais para a equalização dessas taxas de juros. Eu estou trazendo esses números para demonstrar que a vida dos municípios brasileiros poderia ser bem diferente. Estamos completando 30 anos da Constituição e a federação não cabe no Brasil. A relação entre União, estados e municípios é disfuncional. Aliás, é bom sempre relembrar os números do prejuízo, porque desde a Constituição de 88, promulgada por Ulisses Guimarães no dia 5 de outubro como a Constituição Cidadã, os encargos foram transferidos aos municípios. Mas os recursos compatíveis com as demandas geradas pelos encargos transferidos não foram transferidos. E o que ocorre é que o governo da União adotou determinados expedientes, como a instituição das contribuições sociais, que representam 56% da arrecadação total do país. E não são esses recursos compartilhados na Constituição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. O restante, 44%, é distribuído outra vez entre a União, os estados e os municípios. Portanto, essa concentração de recursos exige, na reforma do sistema federativo, a preocupação essencial com a redistribuição mais correta e justa. Nós, do Legislativo, poderíamos ser questionados. E vocês o que fizeram ao longo destes anos? Há um discurso municipalista no Congresso Nacional, mas nem sempre o voto corresponde ao discurso. Eu acho que é uma boa cobrança para o ano eleitoral, que assumam compromissos. Que assumam compromissos com o municipalismo, mas o compromisso do voto, não apenas do discurso. Eu tive a primazia, talvez o milagre, de ter conseguido aprovar duas propostas de importância para os municípios brasileiros. Em 2002 e 2003. Aliás, a emenda constitucional que transfere aos municípios a taxa de iluminação pública é decorrente da emenda, se não me falha a memória, de número 39, de minha autoria, que foi promulgada pelo Congresso Nacional ao final de 2003, em dezembro de 2003. E em 2014 eu recebi um relatório da AMB, presidida pelo Paulo Kukoski, do Rio Grande do Sul, que dava conta de que aquela emenda de minha autoria transferiu aos municípios brasileiros em 4 anos, em mais de 4 anos, porque foi 2004 a 2014, em 10 anos, cerca de 27 bilhões de reais. Imagina lá no município do Samuca Silva, se não é importante no orçamento essa rubrica da taxa de iluminação pública, ou aqui do Rodrigo, ou lá de Campinas do Jonas. A outra proposta de minha autoria aprovada diz respeito ao salário e educação. Os prefeitos do Paraná, em reunião,
me questionaram que não recebiam os recursos do salário educação com menos de 6, 7, 8 meses de atraso, e a distribuição era aleatória, a critério do governo estadual, porque esses recursos eram intermediados pelo governo do estado. Apresentei o projeto que alterou, transferindo automaticamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional para os municípios, sem a interferência do governo estadual, os recursos do salário educação, fixando como critério mediador o Fundef, ou seja, os municípios recebem de conformidade com o número de alunos matriculados no ensino fundamental. Isso significou um aumento de 120% dos valores repassados aos municípios e repassados diretamente do governo da União, sem atraso por consequência. Até 2014, isso significou um aumento da ordem de 25 bilhões de reais na conta dos municípios brasileiros. Mas isso é pouco, porque o sistema federativo atual transforma o município em entidade dependente da União. Isso significa uma limitação de vocações políticas, de lideranças, de ações empreendedoras de desenvolvimento. Não há como manter esse sistema esgarçado e injusto, sobretudo a partir da descabida distribuição de recursos públicos na comparação com os encargos, atribuições que foram repassadas ao longo dos últimos anos. Falar em refundação da República é, portanto, falar em refundação do federalismo brasileiro. Nós teremos que conviver com um tempo de reformas. Essa é uma nação à espera de reformas, em que pese o fato da palavra reforma ter sido desgastada nos últimos tempos, pela ausência de credibilidade de governantes que tentaram impor mudanças sem o diálogo necessário, sem a convergência de interesses, nós temos que atualizar a nossa legislação. Sobretudo em matéria tributária. E não se fará uma reforma tributária sem, paralelamente, se elaborar um novo pacto federativo, que possibilite a mais correta distribuição dos recursos. Arrecadamos muito, arrecadamos demais, cobramos demais, aplicamos mal, desperdiçamos os recursos, porque temos uma estrutura de paralelismos visíveis, né, que torna o governo perdulário, de ações superpostas e concentradas na esfera da União, sem a necessária eficiência da descentralização, que possibilita um monitoramento mais adequado, fiscalização e controle dos gastos públicos, quando eles são transferidos para a esfera municipal. Eu fui governador do estado e tive essa fantástica experiência da interação administrativa com os municípios. O resultado dessa interação é que nos possibilitou concluir uma gestão em tempo de crise sem precedentes, porque talvez o Brasil vivia, naquela época, a mais perversa crise financeira da história da administração pública brasileira, com uma inflação que superava 80% ao mês, impossibilitando planejamento para a semana seguinte. Mas essa conjugação de esforços do Estado com os municípios nos permitiu concluir uma gestão com um grande programa de obras realizado. Como disse Joemir Betting, um milagre operado por um par de santos, reforma administrativa e saneamento financeiro, demonstrando que a administração pública no Brasil ainda é viável. Esse é o momento da reforma e do saneamento financeiro. Ou nós damos uma guinada de 300 bilhões. A virada fiscal é de 300 bilhões ou 320 bilhões, que virá
com o ajuste fiscal, que é o grande desafio e mais urgente, porque temos 3 grandes desafios a enfrentar. O ajuste fiscal, num primeiro momento, o desafio dos investimentos e da produtividade a médio e longo prazo. Vivemos com as finanças públicas desarrumadas e em crescente deterioração. Se as medidas urgentes não forem adotadas, nós corremos o risco da paralisação da administração pública já no primeiro ano do próximo mandato. Este é o grande desafio, inevitável desafio. Que não se minimize a situação atual. Essas reformas são fundamentais e devem começar no andar de cima, para conferir autoridade ao principal artífice delas, que deve ser o presidente da República. E o que seria começar no andar de cima? Seria começar com a eliminação dos privilégios das autoridades brasileiras. Uma reforma que transforma o Estado brasileiro num Estado mais econômico, mais qualificado tecnicamente, mais capacitado a oferecer resposta às demandas sociais, especialmente em setores vitais como saúde, educação e segurança pública, mais notadamente a geração de emprego, porque estamos vivendo no país, talvez, o contraste mais gritante da nossa história. Uma nação de belezas naturais que encantam a humanidade, de potencialidades econômicas que impressionam o mundo, convive com a riqueza de um lado e a pobreza imensa do outro, com 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, com 15 milhões de brasileiros sobrevivendo com apenas R$ 136 por mês, com a metade da população vivendo com apenas um salário mínimo, e no Nordeste do país, 66% da população vivendo com salário mínimo. E, aliás, 100 milhões de brasileiros sem acesso ao esgotamento sanitário, 35 milhões sem acesso à água tratada, 17 milhões sem acesso à coleta de lixo. Este é o cenário que se nos apresenta nesse momento crucial para o futuro do país, transformando esta eleição na mais importante desde a redemocratização, obrigando as pessoas lúcidas e conscientes da política ou fora dela a exercerem o protagonismo, tentando influir para evitar a reedição da tragédia que nós estamos vivendo. Ou escolhemos bem, ou estaremos desenhando os caminhos do infortúnio por tempo indeterminado, porque a corrupção e a incompetência fez esse país mergulhar num oceano de dificuldades. Não há como, neste momento de descrédito em relação à política, de descrença em relação aos políticos, o grande desafio é vencer a descrença. Não há como não caminhar por esses caminhos difíceis de serem caminhados, tentando reviver a fé que perderam nas estradas da decepção e reabilitar as esperanças sobre os escombros da descrença que se generalizou em razão dos desgovernos que instalaram, estou concluindo, que instalaram em Brasília um modelo, um sistema de governança corrupto e incompetente, fábrica de escândalos, que foi clonado, sim, e transplantado para alguns estados e alguns municípios, distribuindo a corrupção e a incompetência. A substituição desse sistema de governança é o grande desafio da hora para o povo brasileiro com a refundação da República, e nós concentramos as nossas esperanças na força popular. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao presidenciável Álvaro Dias. Pedimos a todos para que, nesse momento, nós possamos dar o pequeno intervalo
mas a FNP pede para que todos os senhores presentes retornem impreterivelmente às 14 horas para que nós possamos reiniciar o diálogo com os presidenciáveis. O primeiro convidado da parte da tarde será o presidenciável Ciro Gomes. Então, pedimos para que todos às 14 horas estejam em seus lugares para que possamos retomar os serviços. Nesse momento, convidamos a todos para que participe aqui no foyer do teatro de um brunch que está sendo servido nesse momento. Todos já estão convidados.